Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, a gente vai analisar o capítulo 335 do mangá de Black Clover, que já foi completamente vazado, ou seja, a gente tem acesso a todas as páginas e todos os acontecimentos do capítulo, e assim a gente consegue ter uma visão total de tudo o que aconteceu. Basicamente a gente já sabia que o Asta estava enfrentando o inimigo mais poderoso que já surgiu em seu caminho, porém neste capítulo a gente vai ver que ele é mais poderoso do que imaginava, e vamos ver também como o mundo dos magos vai reagir diante de tudo isso. Como sempre, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então o capítulo se inicia com o Asta caindo. A gente viu que no capítulo passado ele havia sido atingido pelo Lucius, e então continuando ele estava caindo de aquela grande altura, indo diretamente a uma casa. O telhado daquele local se parte com o choque do impacto quando o Asta o atinge. Naquele momento vemos o garoto caído com suas duas espadas em sua mão e também o seu grimório. Acima do Asta estava a irmã Lily voando ao lado de Lucius. E então a gente tem também o título do capítulo, Ruptura. Lucius Ogre, ele possui um poder assustador. O destino do Asta seria perder a sua vida frente à sua amada irmã Lily. E então neste momento a gente vê Lucius sorrindo, observando Asta, enquanto a irmã Lily também estava ali ao lado dele. Víamos que ela possuía realmente uma forma angelical e estava ali observando, não mostrando felicidade naquele momento. Aparentemente, alguns sentimentos da irmã Lily podem ainda ter restado, porém ela acredita realmente que o fim de Asta é necessário. Neste ponto a gente via na página seguinte o Asta muito machucado, ele estava extremamente ferido e ele ainda dizia que mesmo assim não iria se render, ele ainda podia lutar, ele dizia que ainda não acabou. Porém, voando acima dele estava Lucius. Começa a dizer para o Asta não ficar tão obstinado assim, ele já não tinha nem mesmo forças para se mover, então não fazia sentido nenhum ele continuar tentando lutar. Lucius dizia que agora só restavam alguns minutos de vida para ele, então ele tinha que simplesmente desistir e aceitar o seu fim. Neste momento a gente via a Mimosa e também a Noelle, ambas gritavam o nome de Asta e junto a Sekirê voavam em direção ao garoto da anti-magia, iam o mais rápido o possível tentar acertar Lucius e a irmã Lily e assim conseguir salvar o Asta. Víamos então Noelle, que estava em sua transformação Valkyria, utilizando a magia Rugido do Dragão do Mar, que agora era mais forte do que antes, para tentar golpear aqueles adversários por trás. Porém a irmã Lily, ela percebe, ela simplesmente olha para trás e na página seguinte vemos que ela só ergueu a sua mão. A magia de Noelle havia sido aprisionada dentro de um cubo de magia espacial. Aquele poder simplesmente se desfez com uma pequena explosão causada pela Lily. E então a Noelle fica muito assustada. Ela se pergunta sobre isso. Magia espacial? Por quê? Como ela estava usando aquele poder mágico? Enquanto isso ela continuava sem nenhuma reação. Vemos então na página seguinte Zenon sorrindo. Ele dizia que este era o poder de Beelzebub. Ele dizia que havia encarnado e purificado ao poder daquele demônio utilizando a sua magia de alma. E assim agora a irmã Lily era dona daquele poder. Enquanto isso Noelle não entendia nada. Ela se questionava, magia de alma? Do que ele estava falando? Nesse momento Noelle percebe, realmente não é o rei mago do reino de Clover, mas o que estava acontecendo? Ela começa a gritar, o que significa isso? Como tudo isso era possível? E então Lucius começa a explicar. Ele dizia que havia tomado o controle de todos os demônios de alto ranking que ainda haviam restado no submundo. Ele também dizia que havia feito a mesma coisa com os demônios de baixo ranking. A árvore de Cliforte agora o pertencia completamente. Então ele dizia que utilizando o poder dos demônios, a humanidade irá ascender, utilizando agora uma nova forma. Ele dizia que a vida de todos seria melhor, com corpos invencíveis e sabedoria ilimitada. E então a irmã Lily seria a primeira, a paladina. Lucius dizia que será assim que ele chamará aqueles que irá lutar pelo bem de todo mundo, aqueles que irão garantir que tudo isso aconteça. Noelle só consegue ficar assustada com aquelas palavras. Aquele plano, tudo isso era amedrontador. Lucius então dizia que depois de tudo, ele então governaria este mundo. Porém, o título de Rei Mago não se compara com o que ele está prestes a fazer. Um título mais adequado seria o Grande Rei Mago, ou o Rei Mago Superior. Neste ponto, víamos que ele realmente acreditava que o seu plano já havia se concluído, o que deixava todos ainda mais assustados. Víamos o Asta, ele estava muito fraco, mesmo assim ainda tentava se mover. Porém, seus companheiros realmente sabiam que o Asta precisava lutar, mas ele não tinha condição para isso. Víamos então Mimosa, que estava ao lado de Sekirê, que agora estava em sua forma humana, saltando em direção ao garoto da anti-magia. Mimosa gritava o nome de Asta e dizia que iria o curar imediatamente. Porém, é neste ponto que a irmã Lily calmamente olha na direção onde as duas estavam, e víamos então a magia dela se formando. O grimório se abria e algumas palavras eram sussurradas. Depois disso, a irmã Lily ativava o
poder mágico demoníaco, magia espacial, sagrado domínio espacial de mana. Isso havia instantaneamente prendido as 3 magas do reino de Clover que tentavam proteger Asta, Noelle, Mimosa e Sekire, tudo facilmente. Não só isso também, a magia de Noelle estava simplesmente se desfazendo. Aquele era o poder mágico da irmã Lily, que sorria dizendo que aquela era uma magia capaz de distorcer todo o espaço. Dessa forma era simples desfazer aquelas magias. Depois disso ela dizia que pensar que alguém como ela podia usar esse tipo de magia. Este era o poder de Lucius, alguém realmente magnífico. Enquanto isso, ela olhava na direção das magas enquanto apontava sua mão pro Asta. A irmã Lily dizia: não temas, afinal depois de um tempo todas poderão ver este grande poder com seus próprios olhos. Ela dizia que Lucius era uma pessoa justa e por esse motivo todas teriam a chance e a oportunidade de ter este poder. Víamos então Noelle gritando pra ela parar enquanto batia com todas as suas forças naquela magia espacial. Ela dizia pra irmã Lily que ela não podia fazer isso. Ela era uma pessoa importante para o Asta e estava prestes a o atacar. Mas a irmã Lily então olhava agora para o Asta e dizia que sentia muito. Porém ele não deveria se preocupar, porque o fim da vida dele iria trazer a verdadeira paz para todo mundo. E ouvindo essas palavras, Asta se mostrava assustado, mas ainda fraco ele tentava dizer: irmã, eu juro que eu vou te salvar. Porém depois disso, a irmã Lily abre sua mão, criando agora um ataque mágico diferente de tudo que já havia sido exibido no mangá de Black Clover. Asta simplesmente desapareceu. O garoto sumiu completamente, deixando todas as magas em estado de choque. Todas elas, Mimosa, Sekire, Noelle, estavam assustadas, gritando pelo nome do garoto. Porém o Asta sumiu, e então Lucius dizia que finalmente o erro desse mundo havia sido eliminado. Depois disso, ele sorria calmamente e dizia que o dia do juízo final chegaria dentro de 7 dias, e seria essa a última cruzada da humanidade para criar um mundo sem batalha, um mundo de paz. Víamos então Lucius voando novamente frente às magas do reino de Clover. Ele dizia que já havia visto o resultado de tudo em suas visões, porém ele sabia que os magos ainda iriam insistir em lutar contra ele. Tudo já havia sido previsto. E então, neste ponto, ele olha para trás dizendo: não estou certo, capitão. Os mais poderosos capitães do reino de Clover se moviam em alta velocidade em direção àquele adversário. Lucius aguardava todos eles sorrindo. E então, a gente viu William Vengeance. Ele estava assustado, se perguntando: aquele era o Julius? A gente via que os outros capitães também tinham dúvidas parecidas. O Fuegoleão questionava sobre aquele poder mágico. Era o Julius ou não era? E então o Capitão Yami, ele pensava que a sua mana e o seu ki eram completamente diferentes, mas ainda assim, aquela face, aquele corpo, aquela expressão, aquele realmente era o Julius. E então víamos o Capitão Yami gritando pelo Julius, ainda tratando o nome dele com respeito. Porém nada disso importava para Lucius, que agora criava uma nova magia. Lucius agora estava protegido por um grande poder mágico. Um devastador desespero surge no reino de Clover. E assim a gente termina o capítulo 335 do mangá. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!